Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos de Michael Spitzer, que é um renomado professor de música da Universidade de Liverpool. Então, bora começar. Nas palavras dele, há mais de 4 milhões de anos, pela primeira vez, um australopiteco conhecido como Ardi conseguiu ficar de pé e andou. E desde então, o ritmo de caminhar deixou sua marca na música humana. Esses foram literalmente os primeiros passos que nos colocaram no caminho para criar as conexões entre o cérebro, o esforço muscular e o som. Desde aquela época, os hominídeos aprenderam a ouvir passos como um padrão, e uma das principais coisas que os padrões proporcionam é um senso de tempo, como por exemplo, é graças a ele que você consegue prever o que vai acontecer a seguir, e isso reflete diretamente na experiência de caminhar pela Terra. A sonorização é algo que, junto com a condição de sermos humanos, permite que nos situemos, como as aves que vivem nos céus e as baleias que vivem nos oceanos. Por exemplo, o canto das aves é tão irregular quanto seus movimentos, enquanto as baleias possuem um ritmo mais fluido ao flutuarem no seu próprio habitat. Já no nosso caso, a música humana reflete no nosso ato de caminhar, o que leva a uma percepção interessante ao notarmos a existência de uma fascinação pela metáfora de que a música se movimenta, sendo que, na verdade, ela não se move, nós apenas imaginamos que uma nota transita para a próxima, formando assim um conjunto maior como uma sinfonia ou uma canção. Sendo assim, a música se desenrola como uma jornada que nos conduz de um ponto a outro em nossas mentes, numa jornada imaginária, num eco distante de uma caminhada que vem lá dos nossos ancestrais para além da África. Mas o que torna a música humana tão distinta? Isso se dá pela nossa conexão entre som e movimento, que ocorre devido às conexões no cérebro humano entre as regiões motoras, que controlam o nosso movimento, e o córtex auditivo, que é responsável pelas regiões que processam o som e a audição. Como regra geral, quanto mais aprofundamos no cérebro humano, mais comum se torna a inclinação das pessoas pela música e pela emoção. Para uma melhor compreensão, proponho uma análise em 4 camadas do cérebro, na qual nós temos no tronco cerebral, que é a camada mais antiga, uma reação a reflexos sonoros como choques e ruídos. Então, na camada seguinte, onde se encontra o gânglio basal, nós temos respostas ao prazer que determinam se um som é agradável ou desagradável. Seguindo adiante, temos a amígdala, que por sua vez é o epicentro das emoções, abrangendo tristeza, felicidade, raiva e medo. E por fim, na camada mais moderna, o neocórtex, temos o ponto onde processamos padrões e as complexidades da música. No que diz respeito ao nosso instinto musical, uma de nossas faculdades mentais inatas é algo que chamamos de análise de cena auditiva, ou o efeito coquetel, que é o tipo de situação que ocorre, por exemplo, quando você está em uma festa no meio de várias conversas simultâneas e mesmo no meio daquele caos, você consegue se sintonizar em uma única conversa específica. É o mesmo caso de quando você consegue ouvir uma única voz em uma música polifônica em um bar ou em um padrão de jazz. Você consegue direcionar sua escuta para um único foco. Essa habilidade também é encontrada na natureza, como no caso de um filhote e um pai pinguim imperador que conseguem ouvir as vozes um do outro em meio ao caos de uma colônia onde vivem mais outros 40 mil casais de pinguins. É importante pensar que a música também vai muito além de uma forma de relaxamento ou de entretenimento, pois ela tem grande potencial para ajudar em várias outras questões, como por exemplo, na união entre as pessoas. E isso nem precisa acontecer com 2 pessoas ativamente ouvindo uma música juntas, já que ela por si só já tem o poder de nos conectar através de redes de socialização, porque cada nota de música é social. No fim das contas, elas são formadas por convenções sociais. Além disso, a música ajuda a reduzir o estresse ao diminuir o cortisol, proporciona prazer e te traz um sentimento de felicidade ao preencher o cérebro com neurotransmissores como a dopamina. Ela também é uma excelente maneira de associar memórias, lembrar do passado, expressar suas emoções mais profundas e sua identidade, coisas que não podem ser capturadas pela linguagem, uma vez que a música traz algo mais profundo e que as palavras não conseguem trazer. Tudo isso melhora a sua saúde mental e, no fim das contas, a música se torna uma maneira de nos conectar ao momento presente, de simplesmente contemplar o agora.
Mas apesar disso, ela não é algo puramente relaxante, porque tem muita coisa acontecendo enquanto você está ouvindo. E a palavra relaxamento traz uma sensação de passividade, quando na verdade, ouvir é uma atividade bastante ativa e até criativa. Outro ponto é que nós adoramos imitar ritmos, e isso se deve aos neurônios espelho em nossos cérebros. Neurônios esses que atuam no momento em que observamos uma ação e que nos permitem experimentar esse movimento sem precisarmos nos mover fisicamente. Isso acontece graças a uma habilidade instintiva que nós temos, conhecida como mímese, que é como se nós fôssemos contagiados por uma ação, um movimento ou até mesmo uma emoção. Por isso que dizemos que os bocejos são contagiosos. Quando você vê alguém bocejando, você boceja de volta. Mas como eu disse ainda há pouco, esse contágio não acontece só com uma ação ou movimento. Ele também pode ocorrer com uma emoção. Por exemplo, quando você ouve uma música triste, você automaticamente começa a se simpatizar tanto com ela que seu corpo passa a refletir todo aquele estado de tristeza produzido pela música. Mas note que a emoção vai além do simples sentimento. Darwin destacou o papel adaptativo das emoções na prática, onde os animais e as pessoas experimentam elas em relação aos objetivos que impactam a sua sobrevivência. Por exemplo, a felicidade surge quando alcançamos um objetivo, enquanto a raiva se manifesta quando esse objetivo é bloqueado. Já a tristeza surge diante de, por exemplo, a perda de alguém querido, e o medo, como uma emoção arquétipa, desencadeia uma resposta instintiva de paralisar, lutar ou fugir. A música também é capaz de trazer reações intensas, como os famosos arrepios. Esses arrepios são respostas extremas do corpo referente a momentos marcantes que geralmente são desencadeados por um volume de som muito alto e são processados pelas mesmas partes do cérebro que reagem ao medo, causando assim calafrios, que por consequência geram arrepio nos pelos da pele. Mas apesar de parecer estranho, as pessoas gostam dessa sensação de medo ao ouvir uma música, pois isso dá uma experiência parecida com a adrenalina de uma montanha-russa em um parque de diversões, ou então com a sensação de poder observar uma erupção vulcânica de forma segura. Ou seja, a música é capaz de evocar reações muito intensas, mas sem trazer o perigo real associado a ela. Afinal, ninguém morre ouvindo música, e é por isso que ela é capaz de expressar emoções de uma maneira muito visceral. Portanto, quando ouvimos uma música, é como se embarcássemos em uma viagem mental no tempo, mergulhando nas diversas camadas do cérebro de forma quase biológica. No fim das contas, essa conexão profunda com a música é como se fosse um cordão umbilical que nos levasse de volta à Mãe Natureza. Bom, e para colaborar ainda mais com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar uma aula gratuita onde você vai aprender um método comprovado para aumentar sua velocidade de leitura e conseguir ler até 50 livros por ano sem prejudicar a retenção do que foi lido. Isso porque eu acredito que a leitura, principalmente de livros, é a melhor ferramenta que você pode utilizar para transformar sua vida em todas as áreas. Então clica no primeiro link na descrição e corre para assistir enquanto a aula ainda está no ar. Um forte abraço e até a próxima!